Nossa, meu gato não para de se coçar. Deve ser alergia ao frango da ração. Quantas vezes você já pensou isso? Ou pior, quantas vezes você já trocou a ração, passou pomada, deu antialérgico e o seu gato continua se lambendo compulsivamente, arrancando tufos de pelo, ficando careca ou fazendo feridas ali no pescoço? Se isso está acontecendo aí na sua casa, eu tenho uma notícia que vai te chocar. Em 2025, a ciência mudou completamente o jeito de tratar a alergia alimentar. E se você caiu aqui de paraquedas neste vídeo, eu sou Vitória Lukin, prazer, médica veterinária, especialista em clínica e comportamento felino. E hoje eu vou te mostrar por que o tratamento do seu gato parou no tempo e como a medicina moderna está resolvendo o que antes parecia impossível. Sabe aquele teste clássico de trocar o sabor da ração para ver se o gato para de se coçar? Da gente colocar uma proteína nova? Esqueça essa ideia de que é um problema isolado, por exemplo, de estômago ou de intestino. Hoje, a ciência descobriu que a alergia alimentar é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça muito maior chamado Síndrome Atópica Felina. E eu sei que esse nome parece super difícil, mas deixa eu te explicar aqui de um jeito prático para você entender o que está acontecendo com o seu gato. Significa que ele nasceu com uma pele mais hiperreativa. E muitos tutores me perguntam, tá, mas Vitória, se o meu gato tem alergia a frango, por exemplo, ele é um gato atópico. A alergia alimentar não é uma caixinha separada da atopia. É como se a comida fosse apenas o fósforo que acende o fogo em uma pele que já é sensível por natureza. Para você conseguir visualizar, imagina um copo de água. A genética do seu gato é o fundo desse copo. O ambiente onde ele vive é um pouco dessa água. O estresse do dia a dia é mais um pouco dessa água. E a proteína de frango ou de carne, ela é só a gota final que faz esse copo aqui transbordar e a pele começa a explodir em coceira. É por isso que só tirar a proteína quase nunca resolve 100% dos casos. Para o seu gato parar de sofrer, a gente precisa tratar a sensibilidade como um todo, e não apenas como algo que não está caindo bem no estômago, no intestino dele. Mas, Vitória, se a pele dele já é sensível, o que é que serviu como um gatilho para ele ter essas crises? E agora você então já entendeu que o seu gato tem essa predisposição, a gente também olha para o que está no prato dele. A primeira coisa que você precisa saber é que a alergia alimentar é como se fosse um erro de comunicação do sistema de defesa do seu gato. O corpo dele, do nada, começa a enxergar a proteína que antes era comum, como por exemplo frango ou carne, como agora um inimigo perigoso que precisa ser combatido a todo custo. E se você está se perguntando quais são os maiores culpados, saiba que no topo dessa lista a gente tem alguns vilões, como carne bovina, frango, peixe e até os laticínios, como aquele queijinho que o seu gato adora e às vezes rouba ali na sua mesa. Lembre-se, pessoal, não é que esses alimentos sejam ruins, tá? É que o corpo do seu gato decidiu que ele não sabe mais lidar com essas proteínas, com esses alimentos. E presta atenção também, pessoal, porque essa guerra interna entre a comida e a imunidade do seu gato não ficam ali escondidas dentro do corpo do seu felino. Ela começa a deixar rastros que você pode ver aí na sua casa. Muita gente acha que a alergia alimentar é só, por exemplo, uma coceirinha ali na pele do seu gato. Mas também a gente consegue observar no banheiro dele. Se o gato tem fezes mais moles, se ele vomita com frequência, e muitas vezes a gente pensa que é bola de pelo, ou se ele tem muito gás, o intestino dele também está gritando que aquela proteína não está sendo bem aceita, por exemplo. E o que a ciência em 2025 provou é que essa inflamação no intestino também conversa direto com a pele. Então, se o seu gato se coça, arranca pelo na barriga, faz ferida no rosto e de quebra ainda tem um sistema digestivo sensível, o culpado pode estar no pote da ração ali. O corpo dele está tentando expulsar esse inimigo de todas as formas: pele, comportamento, trato gastrointestinal. Mas calma, pessoal, antes de você sair correndo ali para um pet shop, eu preciso que você também pense em uma outra questão. Nem toda coceira é alergia alimentar e nem todo vômito é sinal de que o gato não pode comer, por exemplo, frango.
Para a gente não errar esse alvo em 2025 e 2026, o diagnóstico precisa ser preciso. E quem dá as melhores pistas é você que convive com o seu gato. Por isso eu preparei aqui um checklist com algumas perguntas que você precisa responder para ajudar principalmente o seu veterinário a fechar o diagnóstico de verdade. Então vamos lá. Os sinais, como por exemplo, coceiras, as lesões, os vômitos, elas ocorrem de forma contínua ao longo do ano, sem períodos claros de melhora, porque a alergia alimentar tende a ser não sazonal. 2. Você percebeu uma piora consistente após introduzir um alimento novo que foi mantida por dias ou semanas, não apenas logo após ele comer, porque as reações alimentares não são imediatas na maioria dos casos. 3. O seu gato apresenta diarreia crônica, fezes amolecidas, muco ou aumento no odor aí persistente. 4. Ele vomita de 1 a 2 vezes por semana de forma crônica, independente ali da bola de pelo. 5. Ele apresenta lesões ou coceira, principalmente em rosto, pescoço, orelhas, abdômen e patas, como uma lambedura até. Você não vai ver o seu gato se coçando. Muitas vezes essa coceira é pela lambedura, tá? Porque esse padrão é clássico em alergia alimentar felina. E a coceira é intensa e contínua, mesmo após controle bem certinho, regrado de antipulgas. Se você respondeu sim para 3 ou mais dessas perguntas, o sinal de alerta para a alergia alimentar tem que ficar aceso aí. Mas calma, gente, não precisa entrar em pânico e nem sair trocando a ração por conta própria. O que eu quero que você leve desse vídeo hoje é que paciência também é a chave. O corpo do seu gato não é um computador onde a gente aperta ali um botão de reset e o problema some. E se o seu veterinário também prescrever, por exemplo, uma dieta específica, não espere um milagre em 3 dias ou 2 semanas. O organismo do seu gato precisa de tempo, muitas vezes meses, para limpar essa inflamação que foi construída, às vezes, em anos de exposição. Tratar a alergia alimentar não é mais uma tentativa e erro aqui no corredor de rações, pessoal. É entender que pele, intestino e também mente do seu gato formam um único sistema. Quando um adoece, os outros adoecem também. E sim, você também ouviu eu falando de mente, porque esse é um dos componentes que a gente também precisa ajudar quando a gente está falando de alergia, de coceira, de atopia em felinos. Mas esse é um tema para um outro vídeo. O meu papel aqui é te dar essas ferramentas para você parar de enxugar gelo e começar a oferecer conforto que o seu gato merece. Se esse conteúdo abriu os seus olhos e você quer continuar cuidando da saúde e do comportamento do seu gato, com o que existe de mais moderno na ciência, já aproveita aqui para se inscrever no canal, curtir este vídeo e também ativar as notificações. A gente se vê num próximo vídeo para a gente entender ainda mais o nosso gatinho, o que ele está tentando nos dizer. Um beijo e até o próximo!